Olá, professor. Eu vou apresentar o trabalho de programação de 2023, sendo os integrantes do trabalho Omar Rudifad Coder e João Victor AG Adailton. O nosso trabalho é sobre a Braskem, uma das petrolíferas mais importantes do Brasil. Começando aqui, a gente importou a biblioteca do YAML Files, onde a gente vai pegar nossa base de dados. Abaixando aqui, tem outras bibliotecas que a gente também importou, sendo Pandas, Seaborn, Pandas Data Reaper, Matplotlib e NumPy. O período selecionado é de um ano, sendo esse um ano cotados do 3 de 5 de 2022 até 3 de 5 de 2023. 221 linhas, porque são os dias letivos que totalizam 252. 251 atrapalhas aqui, porque zero contabiliza como um número também. Aqui a gente só está selecionando para deixar mais bonita a tabela. E aqui a gente está testando, né? Aqui a gente colocou, tá sem um número mais decente de se ler. Aqui a gente selecionou apenas a data, a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima da ação, deixando essa tabela aqui assim. E aqui a gente resolveu, com as funções a seguir, ver qual que era a máxima da ação, que foi R$ 46,29. Qual foi a máxima da abertura da ação, foi R$ 46,95. E qual foi a máxima do fechamento da ação, que foi R$ 46,11. E qual foi o valor mínimo dessa ação atingiu, sendo R$ 16,46. Pode-se observar que é uma ação bem volátil. Aqui a gente quer plotar quatro gráficos, sendo o primeiro sobre a abertura da ação, o segundo sobre o fechamento da ação, o terceiro sobre a máxima da ação e o quarto sobre o mínimo da ação. Aqui a gente tem os gráficos plotados, sendo, obviamente, idênticos, quase idênticos uns aos outros, porque as variações entre eles são mínimas, né? A empresa normalmente ela não tem uma abertura desigual do fechamento e é assim que funciona. Indo mais para baixo aqui, a gente tem esse outro gráfico aqui, que vai ser da abertura da ação, eixo Y corresponde ao preço de uma ação dividido por 10 e os dias letivos. E o gráfico ficou desse jeito. Baixando mais um pouco, a gente quer selecionar em 5 dias como é que isso muda. A gente vê aqui que o primeiro gráfico sendo da abertura, o segundo do fechamento, o terceiro da máxima e o quarto do mínimo, sendo em cores diferentes e mudando-se um pouco um dos outros, todos começando com uma estabilidade um pouco decente e depois caindo e depois tentando se recuperar um pouquinho, né? Aqui outro gráfico, mas agora em relação ao fechamento da ação do dia letivo do ano de 2022 e 2023, mas só que agora com a data do fechamento. Aqui a gente pode ver que é o preço de uma ação dividido por 10 e dos letivos. Descendo mais aqui, a gente pode observar que a gente está selecionando aqui os x e y para fazer a correlação, para fazer esse aqui, ó, que a gente estava querendo fazer. Aqui a gente está plotando os dados. Então, ou seja, cada um desses aqui corresponde à correlação que a gente queria fazer com a abertura e fechamento da ação. Uma regressão linear foi criada aqui. A gente vê que tem uma reta aqui, que é a média dos pontos, e outra aqui. Ou seja, a abertura e o fechamento são muito correlacionados, sendo o ponto azul e o ponto laranja aqui correlacionados, ou seja, a gente termina confirmando que são bem correlacionados. A gente pode ver aqui também outro gráfico. E essa apresentação, muito obrigado. Foi isso.